Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 16 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2, e o versículo 11, que nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Jesus. Ou seja, essa palavra homens aqui, irmãos, é a toda a humanidade, todo ser humano. Glória a Jesus. A graça de Deus, irmãos, se manifestou, trazendo salvação a todos. Glória a Jesus. A fatalidade do pecado, irmãos, não atingiu apenas alguns, mas a toda a humanidade. Os irmãos sabem muito bem disso. O apóstolo Paulo nos ensina que, de diferentes maneiras, de que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Contudo, essa declaração, que à primeira vista parece desanimadora, irmãos, é seguida por uma revelação gloriosa e cheia de esperança. Glória a Jesus. E isso aconteceu para com todos ele usasse de misericórdia, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, do capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer, na última parte: onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos, do Senhor. Para quê? Para que, assim como o pecado reinou na morte, no versículo 21, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus. E Paulo, escrevendo a Tito, ele afirma que a manifestação da graça trouxe salvação, irmãos, a todos os homens, a todos os seres humanos. Somos alcançados pela graça divina, e isso nos conduz a duas constatações profundas, irmãos. Infelizmente, fomos afetados pelo pecado, e por causa dele, tornamos inimigo de Deus, irmãos. Não merecíamos este favor, esta graça. Ainda assim, essa graça, irmãos, nos é oferecida gratuitamente. Bendito seja o nome de Jesus. E tão grande amor, irmãos, nos constrange a viver em gratidão, reverência e plena entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao meditarmos na graça, irmãos, e na sua misericórdia, oh, aleluia, contemplamos o seu amor, o amor infinito, o amor perfeito. Pela graça, ele nos concede o que não merecíamos, irmãos. Pela misericórdia, deixa aplicar sobre nós o juízo que nós merecíamos, porque, irmãos, todos nós merecíamos a viver eternamente sem Deus, sem Cristo, sem paz. Mas o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, nos deu o direito de nos reconciliarmos e viver eternamente com Cristo Jesus. E esta graça, meus amados, se manifestou a todos os homens, revela a abrangência e a suficiência desse glorioso atributo divino, por meio do qual o propósito de restaurar e redimir todo aquele que crê plenamente, irmãos, em Cristo Jesus. Portanto, creia na graça de Deus, e você que já foi alcançado, também creia que a sua família será também restaurada, as pessoas que você ama e todos os que te cercam. Ela, irmãos, esta graça ela é suficiente e poderosa para alcançarmos igualmente. Confie inteiramente no amor do Senhor e persevere anunciando o evangelho de Cristo Jesus, ainda que a semelhança do profeta Ezequiel pareça estar falando dos ossos secos, mas que o Senhor venha soprar o seu espírito nos quatro ventos sobre estes mortos para que vivam. Aleluia, a graça poderosa, irmãos, ela vai penetrar aos mais profundos corações humanos e operar, fazendo uma transformação. E eu encerro dizendo que o apóstolo Paulo disse
escrevendo a seu filho na fé, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos do século. O salmista, ele foi muito preciso no Salmo 90, o verso 17, ele vai dizer: e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que Deus em Cristo vos abençoe, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.